mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: ensinando as crianças, divisa, oração, louvor, palavra e caminhada para a igreja, pensamento até dos seus atos se dará a conhecer, se forem bons ou ruins. Mensagem sequenciada. Vamos fazer um paralelo bíblico e observar o que o coração de Deus tem para falar para as nossas vidas aqui hoje. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 16. Como um aborto oculto, não existiria as crianças que nunca viram a luz. Livro de Salmos, capítulo 8, versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita força. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até as criancinhas se darão a conhecer pelas suas ações, se forem puras e retas. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando estiver velho, jamais se desviará dele. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6. E então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 41 ao 44. E para um entendimento verbal, o versículo só: pois eis que ao chegar a voz aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Ao toque de 5 segundos. Esclarecimentos aprofundados da Bíblia Sagrada para a formação intelectual, para a formação celestial desta criança, desde o ventre ao seu nascimento, do nascimento ao crescimento e chegando ao sepultamento, mas salva em Cristo Jesus. Ao toque de 5 segundos aqui, tu serás esclarecido o que está no pensamento do Criador. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada e analisar todos os fatos, evidências, histórias do presente, do passado e do futuro, que ali escrito na Bíblia Sagrada, e amparado numa visão bem ampla, de acordo com aquilo que Deus tem para passar aqui no dia de hoje. Para entendermos o passado, devemos exatamente voltar no curso que a Bíblia tão somente tem nos ensinado. É observando a Bíblia Sagrada que vamos entender o que aconteceu lá atrás no passado, aonde homens e mulheres que existiram, aonde casais que assim se uniam para construir uma família, eles tinham filhos e os seus filhos tinham que ser ensinados, e de acordo com aquilo que já estava escrito, e no livro de Salmo nos aponta muito bem, dizendo que a palavra de Deus tem que ser ensinada de pai para filho. O filho cresce e ensina para o seu filho, que assim ele há de ter também. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje é algo muito sério da parte de Deus, que o tempo passou, o tempo voou, e na história da trajetória da vida de toda a raça humana, neste presente
século. Houve muitas modificações na esfera meu Deus do céu, na esfera da sociedade. Mudanças e mais mudanças aconteceram, e o que eu tenho observado e enxergado na Bíblia Sagrada, que o ensinamento estrutural para uma criança já não é mais feito como antigamente. Ao observar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Criador que fez o céu e a terra, sempre teve uma preocupação: como que seria o crescimento desta criança? Como que seria o ensinamento em que ela vinha a ter? Para que muitos que estão me ouvindo aqui no dia de hoje não venham me ter como um louco fanático, ou venham me ter só para um lado bíblico. Eu vou falar as duas esferas linguísticas aqui hoje. Eu vou falar o lado espiritual e vou falar o lado intelectual. Eu vou falar o lado bíblico e vou falar o lado facultativo. Eu vou falar o lado da esfera do Gênesis ao Apocalipse e vou falar do CA até a quarta série, até o primeiro grau, o segundo grau ou a faculdade. Esta criança tem que começar lá de baixo, tem que começar com o seu ensinamento. Se na fase da infância ela começa a entender que ela brinca, que ela se alegra, ela joga bola de gude, ela solta pipa, isso está certo, está correto. Mas quando ela chega à fase adolescente, o que é que estão ensinando para aquela que já não é mais criança, agora é adolescente? Que ensinamento é esse? E quando chega na fase jovem, uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: a coisa está desandando de um jeito que quando a criança chega à fase adulta, ela já está com o seu intelecto formado de perversidade, já está com o seu intelecto formado de coisas ruins, porque lá embaixo aprendeu que aquilo que era ruim é certo, e quando chega na fase adulta, o que é errado se torna natural. Existem maldições que Deus pode quebrar, e existem outras maldições que é impossível para o Criador quebrar. Não porque Ele não possa, Deus até quer, mas não tem como, porque lá de baixo começou naquela autoestrutura de ensinamento. O ensinamento já começou erradamente, e isso é comprovado cientificamente, sociologamente. Todos os homens entendem do seu lado intelectual, do seu lado facultativo, os homens de bem, eles dizem que a criança, quando chega na fase adulta, se ela se perverteu na sua mente, é porque lá na sua fase infantil, o seu ensinamento foi totalmente pervertido, ou estava pervertido este ensinamento. Irmão, vou falar aqui hoje, eu não ia falar não, mas eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Todo conhecimento que eu adquiri pelo tempo em que eu estou vivo até hoje, porque se eu ainda estou vivo é porque é um milagre, irmão, porque era para estar morto pelo atropelamento que eu tive, e o braço até hoje está sentindo como um espinho na carne. Vou entregar tudinho aqui hoje, vai ter muito biquinho aqui hoje, mas Deus vai passar com espada de fogo, e a realidade será dita do jeito que Deus quer. Meu Deus do céu, é capeta do inferno. Hoje tu não vai ficar muito feliz não, porque aqui na presença do Senhor, a tristeza que me envolvia acabou, está saltando de alegria, e Deus vai falar profeticamente aqui hoje. Aquela praga do inferno vem com dardos inflamados para te entristecer e me entristecer. É pior do que terrorista. Manda o primeiro atentado, manda o segundo atentado, manda o terceiro atentado. Se você não vigiar, o negócio fica estreito. Mas graças a Deus que temos os nossos incentivadores. Graças a Deus que temos homens e mulheres que estão a nosso favor, que estão aí nos apoiando.
que estão aí até nos animando na hora da tristeza ou na hora da baixa, quando estando diante de uma guerra. Mas ao observar a Bíblia Sagrada, ensinando estas crianças, elas têm sido ensinadas ao quê? Para quê e para quem? Eu vou falar, irmão, já me animei mesmo, agora que eu vou falar mesmo, irmão. Antes de meia-noite, o dia de hoje vai ser pouco. Eu vou entregar tudinho aqui hoje. E Deus vai falar como todos os sábados tem falado, do jeito que Ele quer, dentro de todas as verbalizações possíveis, ou todos os oráculos, ou todos os ensinamentos intelectuais. Hoje aqui, a criancinha vai entender até a matéria-prima das letras facultativas, porque Deus vai esclarecer tudinho aqui hoje, do jeito que Ele quer. Muitas palavras afrontivas têm percorrido o mundo, muitas palavras têm substituído aquilo que deveria ter um senso sensível para uma área infantil, tem se substituído com músicas pornográficas, novelas pornográficas, filmes pornográficos. Eu vou falar, irmão, é desenhos pornográficos, é uma imoralidade, é umas letras de baixo calão, ou áudio-vídeo nas visões da vista dessas criancinhas que tem pervertido, que tem persuadido, que tem modificado até a conduta moral infantil de uma criança. Comprovado cientificamente, sociologamente, os homens intelectuais de bem têm falado, têm alertado, têm mostrado, e ainda diante de tanta pressão, porque existe pressão em cima desses que querem avisar, que abrir o bico demais e falar o que eles não podem falar, é olho da rua. Mas eles estão falando, eles estão alertando, da onde vem a origem do mal. Deixa eu falar isso aqui ao vivo, irmão. Isso aqui eu vou falar. Agradecimento ao povo celeste. Eu quero fazer um agradecimento ao Deus que fez o céu e a terra, que nunca deixou se enganar acerca de sua presença, acerca de sua autoridade, acerca de sua unção, que já envolve aqui no dia de hoje, e nem a tristeza pôde suportar, porque já está saltando aqui de alegria. Eu quero fazer um agradecimento ao Deus que fez o céu e a terra, que me escolheu para esse tempo, para esta hora, para esta geração, para dar os seus alertas até finais, nesses últimos tempos, próximo ao arrebatamento da igreja. Eu quero agradecer a Jesus Cristo, que é o assunto central desse dia de hoje e dos sábados que passaram e dos sábados que virão. Eu quero agradecer a Jesus Cristo por me salvar e me purificar, e pelo seu sangue purificador perdoar os meus pecados, e por ser Ele a palavra viva e eficaz. Eu também quero trazer aqui o meu agradecimento ao companheiro e amigo Espírito Santo, que a cada dia tem me consolado, que a cada dia Ele tem me interpretado as Escrituras, tem me guiado em toda a verdade, tem me convencido e esclarecido acerca do pecado, da justiça e do juízo, e continua até hoje me inspirando para continuar pregando, porque essa inspiração é divina, não é humana. E também eu quero fazer um agradecimento aos anjos celestiais, que até aqui tem me guardado. Muitos têm batido a bota porque entram no caminho que não é para entrar contra o santo, e muitos outros irão esse ano, porque quando Deus tem obra na vida do homem, na vida da mulher, e esse homem e essa mulher temente, o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Então eu quero fazer um agradecimento aqui ao anjo celestial que está ao meu redor e o que vem na minha retaguarda com a espada desembanhada. Vamos lá então. Vou falar tudo. Vou deixar os canudos tudo aqui. Não vou levar nada comigo para o cemitério. Não me formei para levar formação nenhuma para o cemitério. Foi para falar tudinho. Crente que buscou conhecimento, se buscou conhecimento, é para falar, é para abrir o bico, é para denunciar o capeta, é para detonar os demônios, é para botar eles para recuar para o inferno. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vou começar por aqui.
Nós encontramos fatos, evidência, provas comprovadas que existe algo que mexe com o ser de qualquer ser humano quando começa a ler a palavra de Deus. Há modificação, há transformação, há mudança do pior para o melhor, do esquecido para o lembrado. Mas quando eu observo a Bíblia Sagrada e ao intitular esse tema de mensagem e trazendo o foco central, todo direcionado para as crianças, o que essas crianças têm sido ensinado, o que essas crianças estão observando, o que elas estão lendo, qual é o tempo patente em que ela vive sobre a face da terra, com o que é que ela está se ocupando. Irmão, mas criancinha tem ocupação? Com certeza, começa já de pequeno, mas como irmão trabalhando, não, ela já se ocupa brincando como uma criança. A criança não foi feita para ver perversidade, a criança não foi feita para ficar ouvindo imoralidade, porque comprovado no jornal circular, mundando, no jornal Expresso diz que música com tons sexuais desperta o sexo na criança e no adolescente. Então isso é um crime contra a criança e contra o adolescente. O capeta, sabendo disso, que a criança, ao ouvir essas músicas pervertidas, que até algumas feitas com feitiçaria, quando eu falo essas músicas, não é no meio evangélico, são músicas mundanas com tons sexuais, músicas do ambiente circular, que haveria de ter que tinha que ter um crivo. Vem cá, você compôs essa música aí pra quê? Isso aí é música ou é lixo? Isso aí é música ou é podridão? Eu vou falar, irmão, vou entregar todo dia que hoje, que eu já tô com o passaporte já carimbado só de ida, não vou mais voltar aqui. Depois que eu partir dessa vida para outra, eu posso até voltar, mas é para vir com a comitiva angelical e junto com Jesus para dar uma coça no Satanás do inferno e nos demônios, porque essas pragas só pensam em destruição, então tem que ser destruído pelo nome e o sangue de Jesus. Deus vai falar aqui hoje, hein? Vamos continuando. Peguei o jornal, recortei e guardei, por causa dos advogados das podridão. E agora, nesta semana, o jornal está aqui fresquinho na minha mão. Veio como uma bomba para estourar na cabeça do inferno. O miserável já está de esparadrapo, irmão. Então ele vai precisar agora de um durex para segurar o esparadrapo, porque vai explodir agora em cima do inferno. Ó, Jornal Expresso circular. O que é bom a gente fala, e o que é podre e o que é lixo a gente joga no lixo. Aqui, ó. Jornal Expresso, quarta-feira, 13 de outubro de 2010. Tecnologia em excesso pode causar problemas de comportamento na criança. E aqui o jornal detalha: computador e TV. Computador, você já sabe, eu sempre falo aqui, a Babilônia virtual. E TV, você já sabe, ceguinho, irmão, tira visão, TV. Pode fazer mal, pode não, faz um mal tremendo. O que ele não completou aqui? Ele não pode completar, que senão é olho da rua. Então ele tem que falar figuradamente. Aqui não, aqui a gente estamos tranquilo com o Jesus e fala tudo. Vamos lá então. Eu vou detalhar aqui e vou ler direitinho. A caída que eu estou aqui do cão, irmão, não vou nem errar no tio. Vamos lá então. Crianças que passam mais de 2 horas por dia na frente da televisão ou do computador têm mais chance de apresentar problemas de comportamento. E aqui indica um estudo feito na Inglaterra com mais de 1.000 crianças com 11 anos de idade. Os pesquisadores constataram que o excesso de tecnologia aumenta os riscos de distúrbios psicológicos, como o decibel de atenção e o excesso de timidez e a agressividade em cerca de 60%, independentemente da quantidade de atividade física que elas praticam ao longo da semana, que tem que praticar uma fisicazinha, que senão vai ficar bravo depois. O resultado mostra que não há dúvida de que os pais precisam, o resultado mostra que não há dúvida que os pais precisam limitar
que essas horas que passam na internet ou vendo TV, tem que botar limite. Outros estudos, já está falando de outros estudos. E eu já falei aqui acerca de um estudo desse, quando me fala de outro. Outros estudos já haviam ligado a esse excesso de televisão, a problemas de comportamento na vida adulta. Quer dizer, a criança começa vendo, chega na fase adolescente, continua vendo a podridão, fica jovem, quando chega adulto, está estourado o comportamento. Acabou. É problemático mesmo. Vamos lá, continuando. Vou falar isso aqui de novo. Outros estudos já haviam ligado o excesso de televisão a problemas de comportamento na vida adulta. Uma pesquisa feita no Canadá sinalizou que os pequenos que passam mais tempo assistindo televisão têm um rendimento pior na escola, come mais alimentos açucarados e gordurosos. E nos Estados Unidos e na Austrália, os pediatras já recomendam que as crianças não assistam mais de 2 horas de televisão por dia. Por isso é fundamental que os pais tenham pulso firme e não deixem que seus filhos passem mais esse tempo na frente da TV ou do computador. Também é muito importante controlar o tipo de programa que eles assistem. A novela das 8. Olha, tá no jornal aqui. Agora já não é mais eu não. Tá no jornal aqui. Vou voltar ao instrumental de novo. Peraí, vamos lá então. Olha o que diz aqui, ó. A novela das 8, por exemplo, não é recomendado para os pequenos. Ele para aqui. E o que acessam o computador com jogos violentos na rede social, como o Orkut, deve ser usado com moderação, quer dizer, botar um clivo, travar. O jornal está denunciando aqui, ó, fresquinho, dessa semana, hein? Já recortei e já guardei. Vai ficar no meu script. Vou bater aqui direto agora. Vamos lá então. Vou passar mais uma aqui, ó. Mais uma notificação para voltar para a Bíblia. Aí os radicais que não buscam conhecimento nem bíblico, nem científico, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada. Lógico que tem. Você não lê a Bíblia. Por isso que você não sabe. Não lê a Bíblia, nunca vai saber. Vamos lá então. Tem mais uma aqui, ó. Só que esse é pequenininho, mas eu também não precisei nem recortar, porque é pequeno mesmo, é só botar guardado lá no script. Aqui, ó, o título diz: transforme sua indignação em ação. Isso, transforme a sua indignação em ação. Se você se incomoda com o abandono das crianças, se você se entristece ao ver as crianças fora da escola, se você não aguenta mais o assistencialismo covarde que transforma as crianças em pedinte, se você sofre ao ver umas crianças cheirando cola para espantar a fome, se você teme o poder de destruição que as drogas têm sobre as crianças, se você se revolta com a exploração sexual e todas as demais violências praticada contra a criança, se você está cansado de ouvir que as crianças são o futuro e de nunca ver uma política verdadeiramente empenhada em garantir a elas um futuro decente, faça a sua parte. Não seja omisso. Abra o bico. Escolha um futuro melhor para as crianças. Mude as regras desse jogo cruel. Invista sua esperança no futuro, cuidando das crianças de hoje. Valorize a criança e amanhã ela vai ser o advogado ou a advogada que vai julgar a sua causa. Acredite, o futuro está em suas mãos, porque essas crianças de hoje são os professores de amanhã, porque essas crianças de hoje são os doutores ou os juízes de amanhã, porque essas crianças de hoje são os pastores de amanhã, porque essas crianças de hoje são os advogados e as advogadas de amanhã, porque as crianças de hoje são o futuro da nossa nação amanhã. Então proteste, não seja omisso. Aqui eu estou fazendo a minha parte. Faça você a tua. Vigie com esses homens que se apresentam dizendo: nós somos científicos, temos que aprovar o aborto, temos que aprovar a liberação das drogas, temos que aprovar a prostituição. Isso tudo é praga na sociedade. E esses também são praga. E detalhe, matéria da revista Época, matéria da revista Galileu. Estou te dando a fonte aonde eu li isso. Eles vêm se apresentando como cientistas, dizendo: não, pode liberar, que o problema vai acabar. Mas eles não dizem acerca do estudo passado de nações que liberaram e qual foi o fim. Como que o Estado ficou atolado e as nações que se afundaram com a liberação da imoralidade.
uma coisa eu vou falar aqui, hein? Essas pragas que concordam com destruição estão tudo fazendo isso por dinheiro, não pelo lado social, não porque estão preocupados com a sociedade, eles estão preocupados com aquilo que entra no seu bolso, não com aquilo que estrutura a vida da família, da ética e da moral. O furor da ira de Deus virá sobre a face da terra. E detalhe, vou voltar para o assunto de novo infantil, mas deixa eu finalizar isso aqui. O raio tem a cabeça certa para cair. Livro de Jó. O fogo tem a cabeça certa para atingir. Livro de Amós. Os mini-dilúvios têm o lugar certo para fazer a devastação. Os mini-terremotos, porque já foi conclamado e falado, noticiário, jornalístico, TV e internet. Sacudiu Brasília e um estado de nossa nação, o terremoto. Estão brincando com o Criador. Eles estão atirando palavra aos céus e Deus está respondendo. Eles estão afrontando o Criador e Deus está dando direito de resposta. Vocês querem o direito de resposta? Então eu vou dar. Salmos 148, versículo 8. E detalhe, hein? Vou falar um negócio aqui profundo. Tanto quem concorda com aquilo que foi noticiado, se é imoralidade, abominação, excesso e confusão, também vai pagar o preço. O que diz e o que concorda. É a mesma coisa a pregação. Tanto aquele que prega e distorce e aquele que aceita a palavra distorcida, os dois irão ao inferno. Os dois irão ao inferno. Uma certa pessoa chegou pra mim tem pouco tempo. Você é muito bobo. Eu não vou dar o nome aqui, que eu não gosto de vergonhar ninguém. E eu falei, por quê? Tu fica pregando desse jeito. Tu tá perdendo a bocada. Perdendo a bocada. Montou que vai com bocada com tudo pro inferno. E eu, que bocada é essa? Ainda deu uma de não conhecido. Que bocada é essa? Tu poderia estar ganhando mais. Mas tá aí, ó. Tu é bobo. Não tem problema não, prefiro ser bobo e entrar no céu do que ser esperto demais e ir pro inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ver as coisas se destruírem e ficar quieto? Tem muitas pessoas que estão sendo abanadas pelo vento da enganação, pelo vento do oba-oba, pelo vento do pode tudo. Tá vendo as criancinhas sendo destruídas? Fica quieto. Tá vendo os adolescentes caindo à beira da destruição das drogas e ficam quietos? Tá vendo os jovens se suicidando por causa de uma pedrinha de vício e ficam quietos? Tá vendo o adulto se separando, casando, separando, e eles dizem, é por aí mesmo. Estudando agora algumas leis, lançaram um livro agora tem pouco tempo, um livro jurídico. Eu tenho estudado muito essa área, por isso que eu sei o que eu estou falando aqui. Lançaram um livro jurídico e nesse livro diz assim, divórcio já, aproveite. Irmão, um pinga é letra, divórcio já. Como é que as coisas estão andando, hein? Divórcio já. Aí vem a outra. Casamento de homem com homem também já. Não precisa não, se já é o divórcio já, pra que o homem quer casar já também? Homem com homem. E detalhe, hein? Vai faltar homem na terra. Tá profetizado. 7 mulheres vai brigar por causa de um homem. Tá profetizado. Vai faltar homem na terra. Imagine se isso se reverter. Livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres lutarão por causa de um homem. Imagine se isso reverter, irmão. 7 homens brigando por causa de um homem. Deus me livre, irmão. Tá amarrado. Tá repreendido. Vai pra lá, filho do cão. Tá repreendido, irmão. A profecia tá caminhando. A palavra de Deus está prosperando para aquilo aos quais ela foi enviada. E os homens estão procurando imoralidade, estão encontrando destruição, estão procurando abominação, estão encontrando cobrança de Deus, estão procurando a facilidade e assim estão indo ao inferno. Vamos voltar para o tema da mensagem. Tema da mensagem. Ensinando as crianças. O ensinamento começa em casa para depois chegar na escola. E às vezes quer reverter. Chega lá na escola, por isso que os professores estão estressados. O professor está sendo pago pelo Estado para ensinar o ensino escolar. Não para ensinar a criança a ter um comportamento diante
de uma outra pessoa, o comportamento, o ensinamento começa em casa, para depois chegar na escola. Quais são os ensinamentos em que essa criança está tendo? É isso aqui, ó. Mais de 2 horas diante da tiravisão, mais de 2 horas diante do computador, aí está havendo mudança de comportamento. O sentido patente de uma criança que deveria se preocupar em brincar de carrinho, em brincar de jogar de bola de gude, de brincar até de correr atrás do cachorrinho, o cachorrinho correr atrás da criança, está sendo ao contrário. As crianças estão tendo desejos sexuais, estão mostrando pelos gestos e muitos não estão nem mais aí. Aí depois cresce, vira um monstro, aí quer mandar matar, quer mandar prender, quer mandar processar, quer mandar fazer isso, aquilo, outro, mas quando estava pequeno, não ensinou. Mas aqui, observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é categórica em dizer, quando fala que diz que tem que haver um ensinamento de pai para filho, de pai para filho. Essa criança não foi chamada para começar a trabalhar pequena. Quer dizer, deixa eu corrigir aqui minha colocação nas palavras, por causa dos bonitão que estão ouvindo, senão depois vão inventar um monte de coisa por aí. Essa criança não nasceu para já na sua fase de criança começar a trabalhar. Ela nasceu para ter o seu senso como criança, brincando, e numa creche, quando chegasse a fase adolescente e a escola, para aprender as matérias, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, para quando viesse a chegar no primeiro grau, novinha ela já estava no primeiro grau, ó, como? E detalhe, hein? Vou falar um outro argumento aqui, lembrei, vou falar um outro argumento aqui, vou na linguagem brasileira primeiro, daqui a pouquinho eu volto para celestial. ECA, calma, eu não estou vendo nada ruim na minha frente, não, ECA. Ai, meu Deus do céu, vou falar, ai, meu Deus. Vamos lá então, vamos continuar. Você tem que ficar por dentro disso. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído para que viesse haver uma proteção para a criança e o adolescente que viesse a ser violentada pelos vários meios de violência. No Estatuto da Criança e do Adolescente foi estabelecida uma série de deveres e direitos no Tratado da Criança e do Adolescente com menos de 18 anos. O ECA é uma das leis mais avançadas de nosso país. Dentro dele, há direitos e deveres prescritos que são divididos entre o Estado, os pais, a sociedade, para que a criança e o adolescente venha ter o seu senso patente de formação bem estrutural. Foi estabelecido ali acerca dos fundamentos para que essa criança e esse adolescente viesse a ter uma estrutura bem estável. Está ali. Nos artigos 3 e 4, é dever do Estado e da família e da sociedade oferecer as melhores oportunidades e facilidades a fim de possibilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade, assim como também a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde e à alimentação, à educação desta criança e deste adolescente, ao esporte e ao lazer, e à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade, ao que convinha, para que ela venha ter um desenvolvimento com a sua família e aprender sobre a cultura. No artigo 141, o Estatuto da Criança e do Adolescente é garantia de acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer desses órgãos se houver agressão contra menores de 18 anos. Seus pais ou representantes legais devem procurar a Defensoria Pública da Vara da Infância e da Juventude para serem apurados e para serem analisados e para também se entender a gravidade dessa violência. Por isso também está nos artigos 232, nos artigos 236 e no artigo 245. No artigo 245, acionar a justiça da infância e da juventude, caso haja maus trato contra a criança e contra o adolescente.
Agora vamos voltar do lado bíblico. Eu te passei uma parte do lado científico, outra parte do lado da escola, do professor, do educador, uma parte do lado da família, uma parte do lado das leis jurídicas, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora vamos para a parte divina. Aqui o couro vai comer no lombo dos demônios, porque essas pragas, eles são estrategistas. Ao observar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diante de toda a circunstância da esfera dessa vida, nós temos observado que Deus, antes dos homens enxergar e ver qualquer coisa, e entender até do seu próprio sentido humano, ou até da criança, Deus já via tudo e já enxergava tudo. Para isso, Ele manda os seus servos profetas, para que venha escrever, para que venha a anotar, para que venha receber a inspiração através do Espírito Santo, e para que viesse a anotar tudo. Quando nós aqui viemos fazendo um paralelo e mostrando biblicamente que no livro de Jó encontramos este homem de Deus, ele observando acerca do aborto, que algumas crianças, quando são abortadas, é como se não tiveram direito nem de vir à vida. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje, tocar nesse assunto e querer até aprovar esse assunto é uma afronta à vida, é uma afronta contra o indefeso, é uma afronta contra aquele que não pediu para viver. E uma coisa eu vou mostrar aqui na Bíblia: a criança já no ventre, ela sente essas palavras, ela sente essa afronta. Por isso que eu tenho para vos dizer aqui hoje, uma pessoa que tão somente quer partir para esse lado, quer estabelecer essa história, é uma pessoa que não pensa na vida, é uma pessoa que eu estou procurando as melhores palavras que tem aqui para não ser tirado como uma palavra agressiva. Eu vou procurar a melhor palavra possível. Espera aí que eu já volto. Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Irmão, essas pessoas deveriam estar no ventre. Eu falei aqui uma vez e vou repetir de novo. Essas pessoas que querem aprovar isso deveriam estar no ventre, e a criança que está lá no ventre sair para ela sentir na pele o que uma criança no ventre está sentindo. Livro de Lucas confirma a verbalização de Jó. Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao 45, diz assim: e naquele dia levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Pois que, ao chegar aos meus ouvidos a voz de sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que foram ditas. O maior interessado no aborto, o nome dessa praga é capeta do inferno. É este demônio do inferno, Satanás. Já não é de agora essa história. Isso já vem de tempos passados. Ao observar a Bíblia Sagrada, quando lá no início a Bíblia diz que Faraó manda matar todos os meninos que venham a nascer, mas as meninas, deixa. O negócio deles é carnalidade com as meninas, mas os meninos manda matar. Essa história não é de agora. Essa história do aborto, isso aí vem lá de trás. Vem lá de trás. Isso é uma fúria satânica. Isso é uma fúria do inferno. Isso é uma fúria do capeta. Isso é uma fúria do demônio. É Satanás e suas cúpulas infernais que está querendo afrontar a vida, que está querendo afrontar o ser humano, que está querendo afrontar uma criança que está no ventre, que não tem o direito nem de se defender.
passa-se pelo ventre. Mas aquela criança que não deu tempo dessa praga do inferno matar no ventre, o que ele quer fazer? Já que nasceu, não deu tempo da gente matar. Ele se reúne com os capetas do inferno e diz assim: vamos perverter, vamos persuadir, vamos colocar um monte de coisas erradas para que elas já cresçam toda erradamente. E quando chegar na fase adulta, já vai estar do jeito que o cão quer. E não é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo? Pela boca dos profetas, Deus começa a falar. E começa a dizer assim no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até as criancinhas se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Aí, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Há uma hierarquia satânica trabalhando na terra a todo vapor. Nos 4 cantos do mundo, essa praga do inferno está trabalhando contra a vida. Essa praga do inferno está trabalhando contra as crianças. Essa praga do inferno está trabalhando contra os adolescentes, contra os jovens, contra os adultos, contra as mulheres, contra os anciões. Está querendo trazer um cataclisma na sociedade. Um cataclisma. Eu não vou aliviar para o inferno. Não adianta nem tu querer advogar a causa dele. Eu não vou aliviar para o inferno. Eu vou falar tudinho aqui. E depois que eu virar anjo, ainda vai ficar pior para essa praga. Tu não lê a Bíblia, por isso tu não sabe disso. Anjo. Tu não lê a Bíblia, por isso que você questiona no teu pensamento. Por isso que você fica cocheando de 2 pensamentos. Porque é aqui nessa vida que você decide. Que quando atravessar dessa vida para outra, você vai ver se estava de engano ou se estava fazendo o que Deus queria. Porque é aqui que você decide se você vai ser um anjo ou um demônio. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu não vou entrar dentro dessa tese, porque eu tenho bastante argumento que 2 horas seria pouco para falar sobre isso. Vamos voltar para cá. Aí o inimigo de nossas almas começa a trabalhar contra a vida, contra aquele ser que está no ventre da mãe. E que ser? Porque essas palavras são afrontivas, irmão. Sabia disso? Isso é uma afronta contra aquele que está no ventre. Te mostrei aqui agora na Bíblia, na palavra de Deus. A criancinha no ventre sente essas palavras pervertidas do inferno. Sabe o que é isso, irmão? Vou falar uma realidade aqui, até pro nosso meio. Agora eu vou atirar para nós. Sabe o que é isso? É falta de Bíblia dentro das igrejas. É falta de palavra. É só louvorzão. Mão pra lá, mão pra cá, mão pra lá, mão pra cá. Aí daqui a pouquinho vem o teatro. Dança daqui, dança dali, dança de lá, dança de cá. Aí daqui a pouquinho vem o show. Pula daqui, pula dali, pula daqui. E na hora da palavra, 5 minutos. E olha lá, que tem lugar que nem palavra não tem mais. Como que o povo vai aprender a discernir entre o certo e errado? Isso aqui que eu vou falar é uma pura verdade. Preguei numa igreja tem pouco tempo. O povo se assustou, ficou apavorado, encurralou o pastor e falou assim: pastor, não traz mais ele aqui não. Isso é um perigo. Ele fala tudo que está escrito. Isso é um perigo para a nossa sociedade. Aí o pastor vem falar comigo: irmão, eu não posso mais convidar o irmão para poder o irmão estar lá na minha igreja, que o povo está reclamando. Irmão, eu olhei assim para a cara dele: ah, bonitinho, o quê? Não vou, ela não. Eu nunca te pedi para pregar lá, meu filho. Foi você que me convidou. Eu nunca me ofereci para pregar em lugar nenhum. Eu só te avisei. Você tem certeza que é eu mesmo que tenho que ir lá? E você falou: não, tu é uma bênção, vamos lá. Você que... ai, meu Deus do céu. Como que o povo vai discernir entre o certo e errado? É uma encheção de linguiça. É uma inventação e cada vez criando mais, irmão. Cada vez criando mais. Palavra, 5 minutos e olha lá quanto tem. Tem lugar que nem palavra não tem mais. Os pregadores são selecionados. Se os que estão lá dentro abrir o bico um pouquinho só para falar o que está escrito, ó, não dá mais oportunidade para ele. Não dá mais oportunidade para... eles precisam fazer uma reciclagem que não se prega assim. Ele fala até em reciclagem. Que reciclagem, irmão? É mordaça. Bota uma mordaça nesses aí que eles falam demais.
Aí tá aí o capeta do inferno. O capeta do inferno junto com os demônios, afrontando a vida que está no ventre, afrontando a criança, afrontando o adolescente, afrontando o jovem, afrontando o adulto, afrontando a mulher, afrontando o ancião. Tudo está se desalinhando. Aí chega um monte desses pervertidos, porque sabe discernir. É que nem o pastor, sabe discernir qual é o pastor que está na posição, qual é o pastor que está certo. É a mesma coisa os cientistas, os homens científicos, sabe discernir quem é quem, porque está aparecendo umas pragas aí dizendo que é e não é. Quando eu falo aqui de matéria científica, eu sei de quem eu estou falando, não é de qualquer um. Quando eu falo aqui é de um homem que tem moral, é de um homem que tem ética, é de um homem que tem compromisso com família. Já deu para entender o linguajar, né? Já deu, né? Aí aparecem essas outras pragas, tá lá, ano de 2010, Revista Época e Revista Galileu. Irmão, tu não tem medo de ser preso, não? Tem não, porque o artigo 5 ainda está em andamento ainda, não caiu por terra, então eu posso falar. Eles falam mal da gente, a gente também fala, não mal deles, a gente fala a verdade pra eles, porque pra gente é mal, mas pra gente mandar pra eles é a verdade. Aí inventaram um monte de desculpa lá, pra concordar com um monte de imoralidade. E os cientistas de bem estão sob pressão. Pra falar, fala num aperto tremendo. Eles falam no aperto tremendo e sabem que é olho da rua, se falar muito. Irmão, o negócio tá ficando sério na terra. É a mesma coisa em algumas igrejas, tá a mesma coisa. Se o que tá de frente falar demais, troca ele. Isso aí vai para reciclagem, fica no banco. Isso aí espanta, fica falando que está escrito. Mentira, irmão. A pessoa está enquadrado e não quer que ninguém saiba a verdade. A palavra passou ali, ó, de fininho cortando. Se o profeta se aprofundar mais um pouco, ele vai até passar mal ela. Ai, ui, me achou. E agora? E agora? Se conserta, porque senão vai pro inferno. A graça de Deus é uma coisa, e estar na graça é outra coisa, porque foi na graça mesmo que Jesus falou: eu não julgo a ninguém. Aí os escribas, os fariseus, saduceus, é verdade, Senhor, esse é o caminho. Aí Jesus sinaliza: opa, calma aí, deixa eu terminar o argumento, gente, calma aí. Mas as palavras que eu tenho pregado, verbalizado, anunciado, profetizado, desde o dia que eu comecei a verbalização, essa sim julgará muitos de vocês no último dia, no juízo final. Você sabia também que o mau ensinamento do pai e da mãe para o filho também é cobrado diante de Deus? Pode ser ímpio, pode ser crente. Se essa criança foi mal ensinada e está crescendo mal ensinada, também será cobrado diante de Deus. Diante de Deus. Eu me lembro de um grupo, eu não vou falar o nome aqui, eu já me comprometi até demais, mas eu não vou falar o nome desse grupo. Eles fizeram umas músicas infantil cheias de palavrão. A música ficou famosa, porque o que não presta, irmão, fica famoso rápido. Sabe o que aconteceu? O avião deles foi abatido. O avião explodiu e até hoje estão querendo saber por causa de que aconteceu aquilo com o avião. Mas eu sei por causa de quê. Foi a mão de Deus, irmão. As criancinhas estavam tudo se poluindo com essas porcarias, tudo corrompidas, essas palavras pervertidas, e muitos até faziam assim: ah, meu filhinho é bonitinho, como é que ele canta essas músicas pervertidas? Repreende isso, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até as crianças se darão a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Porque até isso está contado no livro das obras, no relatório celeste. Ah, irmão, isso é fanatismo. Fanatismo não. Para servir a Deus é fanatismo. Tá assim, um montão de crente agora tá assim. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Aí ficar diante da tiravisão, se apodrecendo pela manhã, não é fanatismo. Vale a pena se apodrecer de novo, não é fanatismo. Ou vale a pena ver de novo. Ou então, podridão à tarde, malhação à tarde, não é fanatismo. Ver a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9 e agora das 10 que fizeram, não é fanatismo. Vai ser uma briga, imagine. A mulher quer ver a novela das 10 e o marido quer ver a sessão das 10. O diabo trabalha direitinho, irmão, direitinho, para ter confusão em casa, para aumentar o número de divórcios.
sabia disso? Eu tô desmascarando o cão aqui agora. Isso aí é para aumentar o número de divórcios na jurisdição da lei. Tá lá o livro, divórcio já. Aí a pessoa que não tem temor nenhum, irmão, vai ficar com 10 mulheres. Durante o ano vai divorciar 10 vezes. Casa em janeiro e separa em fevereiro. Casa em fevereiro, separa em março. Casa em março, separa, e aí vai indo sucessivamente. Quando chegar final do ano, já passou 12. Divórcio já, agora é tranquilo, é já, nem demora muito. Vamos continuando. Aí o que acontece? A palavra de Deus está aí para mostrar a verdade. Por causa de que há um desprezo à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não concorda com imoralidade, abominação, confusão e incesto. Confusão, tu já sabe o que é, né? Esses bonitão aí que estão pegando os bichinhos. Coitados dos bichinhos, irmão. Tem uns aí que tomam coice, irmão. Aí vai virar Jezabel. Aí eu quero ver. Sério? Vocês estão rindo? É sério, rapaz? Tá lá, matéria do jornal. 4 matérias. Fora a recente que eu não acompanhei. Há uns 4 meses agora atrás. Fora que eu não acompanhei. Um ponhou o burro, o outro ponhou a jumenta, o outro ponhou a cachorrinha de estimação e o outro ponhou a porquinha. Aí o delegado lá assinou lá que ele vai ser preso porque cometeu um ato anormal, animal, ponhou o bichinho. E lá na matéria do jornal diz, os próprios jornalistas rindo escreveu lá, esse aqui foi enganado pelo diabo. E foi mesmo, porque é o diabo que está trabalhando nisso. E o outro, matéria do jornal, a vovó Papa Anjo. Ih, rapaz, sem querer eu lembrei, nem ia lembrar isso aqui não. Tá lá, matéria do jornal, vovó Papa Anjo. Panhou o netinho, gostou do netinho, vai casar com o netinho e ninguém tem nada a ver com isso. Aí a justiça foi lá e prendeu os dois. Aí os psicólogos analisaram doença mental nos dois. Mas mesmo assim ficaram no xalidrão, tá lá. E o outro, oficial de justiça, apanhou a filha de 13 anos, botou a mulher pra correr de casa e foi se deitar com a filha de 13. Matéria de jornal, irmão. Essas matérias eu recortei e guardei tudo. Mas sabe da onde que vem essa origem toda? Pornografia. Justiça, você sabe que eu não estou errando. Acorde quanto é tempo, porque a Bíblia diz, o mal que corrói pode chegar na sua porta por causa da omissão. Viu? E não agiu contra a imoralidade. Mas como que vou agir? Eu te dou a receita aqui agora. Começa a censurar, começa a combater, começa a tirar do ar, começa pelos lixos que passam nas novelas, começa pelos lixos que passam nos filmes, começa pelos lixos dos desenhos violentos e morais, começa pelos lixos que estão em matéria de jornais com mulheres seminuas. Isso tudo é um lixo para a sociedade, para uma sociedade que tem tudo para ter um ambiente estrutural e familiar, ético e moral. Eu não estou mentindo não. Consulta os cientistas, os psicólogos, os sociólogos. Deixa eles falar. Abrir um pouquinho o biquinho pra você ver como é que eles não vão falar. Mas com pressão demais eles não falam. Tá aí o diabo fazendo a festa. Atacando contra a criança que está no ventre. Atacando contra a criança que não deu tempo dele pegar no ventre, mas já nasceu. Agora está atacando contra essas que nasceram. Aí se ele não consegue pegar as crianças, vai aos adolescentes. Se ele não consegue pegar os adolescentes, vai até os jovens. Se ele não consegue pegar os jovens, vai até os adultos. Se não consegue pegar o adulto, vai até a mulher. Se não consegue pegar a mulher, vai até o ancião. E se não consegue pegar ninguém, ele fica chupando dedo, só olhando. Mas em outras palavras, o diabo está atacando em toda a esfera social, do menor ao maior. Não está tendo pena dessas vidas. Por isso os profetas de Deus, os que conhecem a verdade, têm que abrir a boca para profetizar. Parar de tanta invenção dentro das igrejas e voltar para a oração de novo e para a pregação. Irmão, eu peguei um tempo bom. Eu peguei o tempo que a igreja pensava em oração, 3 louvor e palavra. Me desculpa, mas eu tenho que falar. Depois que inventaram um monte de departamento, irmão, a palavra ficou reprimida. Canta departamento tal, canta departamento tal, canta departamento tal. 10 departamentos. Na hora da palavra, o pregador vai nos respeitar. Já são 5 para as 9 e a novela das 9 eu não posso perder. E agora com a das 10, então, inclusive não. Vai nos respeitar, não vai? Pregador olha assim, respeitar. Pregador não vê isso, profeta não vê isso. Vai ficar turbado depois de uma dessa.
Mas tá aí, ó. A palavra de Deus diz para ensinar essas crianças. E detalhe, hein? Ensinar de acordo com a vontade de Deus. Porque no livro de Salmos está, ó. E o seu nome, Salmos 72, versículo 17. E o seu nome se irá propagado de pais a filho, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados. E detalhe, ainda tem bênção de Deus, hein? Quando faz isso, ainda tem a bênção de Deus em cima. Mas esse que fica abrindo a boca, esse é fanatismo, estão tudo debaixo de maldição. Está tudo debaixo de maldição. Enquanto o sol durar. Enquanto o sol durar. Agora, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Eu sei que você vai se escandalizar, mas eu vou te mostrar. Do Gênesis ao Apocalipse. No Antigo ao Novo Testamento, na lei e na graça, nos mostra a advertência e alerta de Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia, dilúvio. Quem se salvou no dilúvio? Noé e sua família. E detalhe, só entrou casal na arca, até os animais. Nem os animais podiam divorciar, era tudo casal. Entrou tudo na arca. E o restante que ficou lá fora, criança, mulheres, adultos, velhos, tudo morreram com a água do dilúvio. Tinha criança lá no meio. Mas de que Deus nos salvou? Eu vou te explicar. Elas já estavam tudo pervertidas. Noé estava pregando, o pai estava zombando, o filho estava zombando, a mulher estava zombando, o velho estava zombando. E está lá Noé pregando, está todo mundo zombando. Até as criancinhas estavam zombando. Deus não teve uma outra opção a não ser, Noé, entra na arca, tu, tua família e os animais. Os animais não podem nem estar divorciados, vê se é casal mesmo. Entrou na arca, vou fechar. Fechou a arca e morreram todos com a água do dilúvio. E tinha criança lá no meio também. Agora vamos lá, isso é Bíblia. Vamos lá. Livro de Gênesis. Ló e sua família vai à cidade de Sodoma e Gomorra. Na cidade de Sodoma e Gomorra, irmão, o negócio estava tão sério. Eu vou falar, isso aqui é importante, muito importante falar. Que é o que está acontecendo agora. Isso aqui é muito importante falar. Na cidade de Sodoma e Gomorra estava Ló e sua família, as duas filhas, os dois genros, a mulher, e os anjos vêm e aparecem. Irmão, até os genros também já eram da pá caída. Estava de olho, não era nas filhas, estava de olho em Ló. Se você se aprofundar, você vai entender o mistério, pá caída, os meninos escandalosos, isso aí mesmo. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Os anjos entraram dentro da casa, e eles lá do lado de fora querendo entrar, querendo conhecer aqueles dois homens que entraram, que não era homem, era anjo. Eles batem na porta e Ló sai. O que vocês querem? Não, nós queremos conhecer esses dois homens aí que entrou. Os meninos escandalosos, os meninos da mão caída. Tá entendendo o mistério? Tá entendendo? Então vamos lá então. Isso. E detalhe, hein? Do menor ao maior. Até os pequenininhos já estavam com a mão caída também. Misericórdia. Um Levi, por isso que tu não sabe. Imagina, irmão. Pequenininho bichinho já tá... Ai, meu Deus do céu. Queima ele, Jesus. Transforma essa vida aí. Misericórdia. Aí tá, né? Aí Ló bateu a porta. Falou que não. Eles ficaram irritados. Queriam entrar na marra. Aí Ló vem, dá uma proposta que deixa eles mais irritados ainda. Olha, eu tenho duas filhas, são moças, não conheço homem nenhum. Se vocês quiserem seguir com ela, façam qualquer coisa. Aí que os homens ficaram irritados. Os homens não gostavam de mulher. Eles estavam de olho nos dois homens que estavam lá dentro, que eram os dois anjos. Tá entendendo o mistério? Tá entendendo o mistério? Vamos lá então. Aí bateu a porta de novo. Aí foi os anjos. Aí eles falaram que ia arrombar a porta. Quando eles pensam em arrombar a porta, os anjos abrem. Quando os anjos abrem, aí eles ficam tudo encantados, pensando que os anjos iam dar confiança para eles. Os anjos passam a mão assim, ó. Ficam todos cegos de cegueira. A Bíblia diz que foi do menor ao maior. E a ordem foi: Ló, pega a tua família, os teus genros e tua mulher, sai fora daqui. O genro dele vai querer sair. Não nada, os homens também eram tudo da pá virada, da mão caída. Ó, Ló sai voado com as duas filhas e a mulher. Mas o pecado da cidade estava num estado tão de peso sobre a vida de Ló. Não era que Ló estava em pecado. Que Ló não tinha força para sair da cidade. Os anjos pegam na mão, vambora, que Deus vai destruir essa cidade com fogo. Quando eles saem, a mulher olha para trás, vira estátua de sal. O fogo desce na cidade. As crianças também estavam pervertidas, irmão. Foram torradas lá junto com os adultos. Vamos continuando. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Isso aqui tudo é Bíblia, hein? Não adianta nem falar que eu estou inventando ou aumentando, sendo dramático, não. Porque está na Bíblia. Ao culpado Deus não tirará por inocente. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó até os primogênitos do povo do Egito.
Para você ver, a atitude imoral de um homem custou a vida de seu filho. Custou a vida de seu filho. Vamos continuar, livro de Números. Livro de Números. A terra tragou do menor ao maior, que se levantou contra o ungido. Para você ver, do menor ao maior, hein? Se você ler lá, você vai entender. E o restante que sobrou, que se levantaram contra o ungido, contra Moisés, foram consumidos pelo fogo. Vamos continuar, livro de Josué. Livro de Josué. Por causa do pecado de Acã, até os filhos pagou o preço. Até os filhos pagou o preço. Vamos continuar. 1 Samuel, capítulo 5, do 9 ao 10. Os filisteus, eles estão com a arca, começam a zombar da arca, começam a falar que Dagom ia pisar em cima da arca. Deus arrebenta com a estátua de Dagom de ponta a ponta e fere a todos, do menor ao maior. Do menor ao maior, foram todos feridos. Aí que você tem que ler a Bíblia para entender. Se você ler por ler, tu nunca vai entender. Agora, se você ler para ter o entendimento e a revelação, Deus vai te mostrar. Que às vezes Deus começa a apertar na terra nos quatro cantos do mundo. Aí fica um montão de gente gritando por causa de quê? Nos sobreveio todo esse mal. Afrontando contra o Criador. Aí Deus vai dar a resposta. Então peraí, vou responder a vocês. Do menor ao maior foram feridos com hemorroida. Tudo nas partes secretas. Negócio é sério. Negócio é sério. E em 1 Samuel ainda, capítulo 7, a Bíblia diz que os homens, quando vai para se levantar contra Samuel, Deus começa a trovejar, toma trovoada na cabeça dos filisteus. E Amós diz que o fogo tem a cabeça certa para cair. Na minha não vai, só cai o fogo de Deus. Mas fogo consumidor é na cabeça dos imorais. Lá em Isaías, dos capítulos 1 em diante, dos monstros que os homens estão todos apodrecidos, do menor ao maior. Lá em Daniel, os homens que se levantam contra Daniel com calúnia e defamação, impulsionando o rei para que viesse a fazer uma lei decreto, que por espaço de alguns dias, ninguém viesse a buscar a nenhum Deus, a não ser fazer petição ao rei. O rei desapercebeu, não vigiou, foi lá e assinou. Mas o rei não foi cobrado porque o rei assinou inocente. Se o rei soubesse para que propósito que era, ele não assinava, mas ele assinou inocente. Aí vem os capetas do inferno, da acusação, da calúnia, dos linguarudos. Ô rei, você não fez uma lei decreto por espaço de alguns dias, ninguém viesse a orar a nenhum Deus, a fazer petição a nenhum Deus, a não ser a ti? E ele, sim, quem desobedeceu a minha lei decreto? Era Daniel, quem você constituiu sobre os negócios da província. Irmão, o rei semblante até caiu. Ele tentou de tudo para poder dar um livramento a Daniel. Mas os incircuncisos estavam ali, os filhos de Belial, possuídos por capetas do inferno, por demônios dos calabouços infernais. Ô rei, tu falou, tem que cumprir. Palavra de rei, não pode voltar atrás. O rei na base da pressão, irmão. O que ele faz? Então faz o seguinte, mande ele na cova. Ele fez aquilo triste. Ele nem dormiu, não comeu, não aceitou música nenhuma antes de virar o outro dia. Quando vira o outro dia, ele vai direto na cova dos leões. Manda tirar a pedra. Quando tira a pedra, como remove ali, onde está tampando a boca, onde estava a cova dos leões, ele grita chamando por Daniel. Grita até meio triste. Daniel, o Deus a quem tu serve, te livraste do poder da boca dos leões? E ele, ó rei, contra ti não cometi delito nenhum. Contra meu Deus não cometi pecado nenhum. Estou inocente nessa situação. Irmão, ele manda tirar Daniel de lá de dentro e manda pegar os homens, as mulheres e os filhos e lançar para dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que eles nem chegaram no fundo, na entrada. Os leões já estavam tragando, distorçando, destruindo as carnes deles. Os leões estavam famintos, irmão. Tiveram que jejuar na marra, destruiu aqueles homens. As crianças, filhos deles também foram junto. Deus cobra tanto a criancinha como o pai também da criança que não a ensinou. Você sabia disso? Que no estatuto da criança e do adolescente, os pais são cobrados pela conduta imoral do ensinamento dessa criança? Você não sabia disso? Você não sabia que as leis nacionais e internacionais, elas são rígidas contra os pais que não cuidam dos seus próprios filhos? Você não sabia disso? Você não está acompanhando as leis? Nunca vai saber. Você não sabia disso, que as leis nacionais e internacionais, que é dever do pai e da mãe cuidar do próprio filho? É a mesma coisa a palavra de Deus. É dever do pai e da mãe ensinar acerca desse Deus que fez o céu e a terra. Ensinar
acerca do poderio de Jesus Cristo, ensinar acerca da consolação do Espírito Santo. Mas está lá a criança aprendendo na tira-visão, aprendendo sobre feitiçaria, sobre bruxaria, sobre idolatria, sobre bebedice, sobre vício, aí depois se perde, irmão. Às vezes é triste o que a gente vê por aí. Triste. Criança já com pensamento de adulto, pensando em prostituição, pensando em vícios, pensando em bebedice, pensando em tantas coisas erradas, que não é aquilo ou o caminho daquela criança. Aí ensinar a Bíblia, ensinar a oração, ensinar a palavra, ensinar para caminhar para a casa de Deus é fanatismo. E alguns crentes caem nisso. Tem alguns crentes que caem na lábia de Satanás. É fanatismo. Tu vai fanatizar teu filho. Enquanto o mundo está aí, ó, dando um show de ensinamento, de um monte de perversidade. E não é fanatismo. Eles falam que é cultura. É cultura. É cultura. Hein, Antônio Rodrigues? É cultura. Aquilo que é ensinamento errado é cultura. E o ensinamento sadio, bíblico, na oração, na palavra do louvor, é fanatismo. E o ensinamento errado lá de prostituição, vício, músicas profanas, novelas imorais, desenhos imorais, é cultura, cultura, cultura. Não mexe contra a cultura. Onde cultura, irmão? Onde que é cultura aquilo que é pervertido, irmão? Cultura é lixo. Cultura. Estou por dentro de tudo, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. Mas na própria Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nós encontramos que há uma fúria. E essa fúria, da onde vem? Lá de baixo. E essa fúria, da onde vem? Do inferno. Por isso, examine as Escrituras, examine a Palavra de Deus, e você vai ver e observar que a criança e o adolescente está caminhando para o abismo. Está caminhando para o abismo. Essas são as palavras de hoje. Creio que Deus te alertou muito aqui hoje. Eu toquei em muita tese aqui hoje. E troquei em várias áreas e em várias esferas aqui hoje. Essa criança tem que começar a vida assim, na sua criancice, brincando. Aí depois vai para a creche, vai para o CA, do CA vai à quarta série, da quarta série vai ao primeiro grau, do primeiro grau vai ao segundo grau, do segundo grau vai à faculdade, e da faculdade uma formação intelectual. Ou vai ser um doutor, um médico, um advogado, um oficial, um juiz, um promotor, e assim sucessivamente. Ou no lado espiritual, se ela vier a escolher, ou vai ser um pastor, um presbítero, um bispo, um levita, um instrumentista, e assim sucessivamente. Isso sim que estrutura uma sociedade. Por isso medite em tudo isso que foi falado aqui hoje. Em tudo isso. Na Bíblia tem crianças que fizeram a diferença, como Jeremias, que já na sua fase infantil, Deus falava muito com ele, e foi ele próprio que disse, dizendo: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou para ele: não diga que és uma criança. Abre tão somente a tua boca e eu encherei. Assim como com Samuel, como criança na sua fase infantil, Deus falava muito com ele, e ele dizia: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim como as crianças que na época de Jesus, alguns homens queriam as impedir, que é o que está acontecendo agora. Esses malditos estão impedindo as criancinhas de ir até Jesus. Mas Jesus falou: deixa as criancinhas vir a mim, que das tais é do reino dos céus. E o próprio Jesus também, como criança, deu exemplo. No meio dos doutores ali, dando um show de Bíblia aos doutores. E os doutores tudo perdido. Como é que pode uma criança como essa ter esses conhecimentos aletrado? Como é que pode? Creio que Deus falou contigo muito aqui hoje. E muito mesmo. E muito mesmo. A educação comportamental de uma criança é em casa. A educação intelectual é na escola, com os professores. É uma diferença muito grande. E a mal educação é na televisão e na rua. Na TV e na rua. Por isso vigie. Porque até por essa criança, isso aí pode te impedir de entrar no reino dos céus. Pode te impedir de entrar. Pode te impedir de entrar. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. E vos iluminar mais e mais. Segundo o que está escrito nas leis jurídica humana e nas leis divina celestial. Procure o conhecimento. Porque o conhecimento é uma arma poderosa para o bem, não para o mal.
Deus vos abençoe e possa vos esclarecer mais e mais, segundo os conhecimentos humanos e segundo os conhecimentos divinos, que é através da palavra de Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se o Espírito Santo é o meu consolador e intercessor, só tenho que confiar e acreditar. Se o anjo celestial é o meu guardador e está ao meu redor, por que temer o mal? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique em paz e até uma próxima oportunidade. Amém.